Olá pessoal, aqui é a Cissa do The Books on the Table e hoje a gente vai falar sobre Guerra dos Mundos. Bom, o livro A Guerra dos Mundos, escrito por Herbert George Wells, que também foi escritor de A Máquina do Tempo, que foi transformado também em filme. Ele iniciou então a publicação desse livro em 1897 e eles iam produzindo capítulo por capítulo em revistas, em jornais, como se fosse um seriado hoje em dia, né? Que naquela época não tinha televisão. Então ele iniciou a publicação desse livro nessa época. E eu vou comparar com o filme do Steven Spielberg de 2005 com o Tom Cruise e a Dakota Fanning, tá bom? Bom, o legal de comparar as duas obras, né? O filme e o livro, com uma diferença de 100 anos, a questão da tecnologia principalmente. Então vamos iniciar. O filme, ele começa com frases do livro, é muito interessante, e também ele começa em um final de semana, né? Começa na sexta, ali da sexta para o sábado. No livro, o personagem principal, ele não é falado o nome dele, e no filme, o Tom Cruise, ele se chama Ray Ferrier, alguma coisa assim, é isso mesmo. E no filme ele é separado, né, da esposa, ela já está casada com um outro cara e ele tem 2 filhos com essa ex-esposa, que ela traz para casa dele para ficar o final de semana porque ela vai viajar com o atual marido. No livro, o personagem principal, ele é casado, mas não tem filhos. O que acontece? Gente, vai ter spoiler, tá? Óbvio. Então, se você quiser ler o livro ou ver o filme, se você não viu, porque todo mundo já viu esse filme, não veja esse vídeo antes de fazer uma das duas coisas que você queira, tá? Então, vamos lá. Então, no livro, ele se separa da esposa, ele leva a esposa para casa de um primo dele em Leatherhead, que se passa ali em Londres, que era a cidade mais populosa do mundo naquela época, no final do século XIX. E o filme, ele se passa na região ali de Nova York, onde é a cidade mais populosa do mundo agora no início do século XXI. Tá? Então, essa diferença geográfica. No livro, então, ele se separa da esposa e no final ele encontra a esposa, né? E no filme ele também encontra a ex-esposa, mas por causa dos filhos, que ele vai levar os 2 filhos para ela em Boston, tá? Ok. Então, por causa da tecnologia e da globalização, no filme a gente vê que na televisão fala-se o tempo todo da invasão alienígena, enquanto que no livro eles se comunicam apenas por telegramas e é tudo muito vago, eles acham que só na região de Londres que está acontecendo aquilo, e talvez seja, né, porque a gente não sabe da ideia do autor. Ok. E uma outra fonte de comunicação principal são os jornais no livro, tá? No filme tem uma trama com o personagem do Tom Cruise, que ele é um pai relapso, ele trabalha durante a noite, é um bom empregado, e o engraçado é que tanto o personagem principal do filme quanto do livro, eles estão sempre muito próximos dos acontecimentos com os alienígenas, né? Bom, e quais são as diferenças dos ataques alienígenas do livro e do filme? No livro, eles vêm em cápsulas e atingem a Terra como se fossem dardos. É assim que ele fala no livro, né? E os ETs saíam de lá de dentro da cápsula, que ficavam dentro desse fosso que o impacto fez com que surgisse em volta da cápsula. E dentro desse fosso, eles preparavam as outras máquinas, eles construíam as outras máquinas com ferramentas e materiais que eles trouxeram de Marte, tá? Eles vêm de Marte. E no livro, eles enterraram essas máquinas, que são os tripods, né? Que eles enterraram há milhões de anos aqui na Terra
E eles vieram pelos raios, então tem muitos raios no filme, né? Eles vieram em cápsulas menores e pelos raios entraram na Terra e aí sim eles saíram com as máquinas de lá debaixo da Terra. Então é mais ou menos isso. Outra coisa que é diferente do livro e do filme é a caracterização dos ETs, né? No livro eles falam que os ETs não dormem, que eles são praticamente cabeça, que não tem nada de sistema digestório, que a gente gasta muita energia degradando os alimentos para se transformar em energias e nutrientes para a gente, enquanto que os ETs não têm isso, que eles se movem muito lentamente por causa da gravidade da Terra, que é diferente de Marte, certo? E no filme não, eles têm mãos, pernas, é como se fosse mesmo um ser humano, a estrutura básica, mas a cabeça é bem diferente, é uma cabeça maior, são olhos maiores e tudo. Outra coisa legal do filme é que assim, os sons que as máquinas fazem é parecido com o que é descrito no livro. Por quê? É uma oitava diferença, então tipo assim, para quem entende de música vai entender. O primeiro tom da comunicação das máquinas é um tom, e aí o próximo, né, que sempre são dois, é uma oitava abaixo. Então eu vou colocar aqui para vocês, vou tentar colocar aqui no vídeo. Uma teoria que eu pensei foi, será que da primeira vez que eles vieram, né, a primeira vez, no livro, há 100 anos, eles deixaram essas máquinas enterradas para depois virem de uma forma diferente, com uma tecnologia melhor e operarem essas máquinas, porque eles não sabem como eles morreram, né? Teoricamente eles não sabem como eles morreram, porque foi por meio de micro-organismos e os corpos todos ficaram aqui na Terra, eles não tiveram acesso ao motivo da morte dos precedentes, e aí a geração mudou, talvez a tecnologia tenha mudado lá em Marte, e aí eles vêm de novo 100 anos depois, só que eles acabam morrendo da mesma forma, né? Porque eles acham que só a tecnologia que importa, e lá em Marte não tem micro-organismos, pelo que o livro fala, né? Outra diferença é que o raio, aquele raio que eles soltam, que desintegram as pessoas e elas viram pó, até que o Tom Cruise chega na casa dele cheio de pó, né? Nossa, Maluzinho é duro. Fala, oi, pessoal, Malu. Ai, eu sou terrível. Então, aquele raio desintegrador no filme é um raio carbonizador, ele queima as pessoas e não desintegra como no filme. Tem aquela movimentação no início tanto do livro quanto do filme, né? E aí os personagens principais eles saem para ver o que aconteceu. No livro ele leva a mulher e na volta ele tá de charrete. Gente, outra coisa muito engraçada é que assim, eu acho que já tinham automóveis, né, naquela época, mas ele foge de carroça, sabe? E pela tecnologia que a gente vê dos marcianos, tanto no livro quanto no filme, e pelo tamanho dos tripods, seria muito fácil pegar o personagem principal na carroça, entendeu? E é muito engraçado, eu achei essa parte engraçada. Ele leva a mulher, volta para devolver a carroça que ele pegou pro dono como que chama? É tipo uma pensão que tem lá na cidade dele, e ele vê o primeiro tripod dele, sabe? E volta e ele tá encharcado porque tá chovendo. E aí ele chega na casa dele, assustadíssimo. E o Tom Cruise sai, deixa as crianças em casa e sai pra ver o que aconteceu. Ele vê tudo isso, vê a máquina saindo do chão, vê o raio desintegrador, todo mundo correndo, prédios caindo, e volta pra casa cheio de pó e chocado, entendeu? Bom, gente, no livro, então, primeiro o personagem principal fica com o artilheiro, né, que é do exército, na casa dele. Depois ele fica escondido com o vigário e depois numa casa durante 2 semanas, até que ele mata o vigário. E
Depois ele volta para ficar no porão do artilheiro que ele encontra novamente, né? Eles ficam escondidos. Ó, Cleo, não, ó, não é pra latir, meu amor, deita aqui, ó. Isso. Aí, esses dois personagens, tanto o vigário quanto o artilheiro, eles são misturados no mesmo personagem no filme, quando, depois que o Robbie, que é o filho do Tom Cruise lá, do Ray, ele vai com o exército, que ele quer lutar, eles encontram aquele rapaz no porão, que ele é Rachel, que é a filha, né, do Ray. Eles entram naquele porão, encontram aquele rapaz e se escondem ali. Então ele é misturado nos dois. Até o nome do personagem do filme, ele remete ao nome do vigário, tá? Que eu não vou lembrar. Ogive, é alguma coisa assim, deixa eu ver. Eu acho que eu anotei aqui. Ogive, é isso mesmo, é o sobrenome. E o primeiro nome é o nome do autor, né? Que ele é Herbert Ogive, tá? Então ele faz referência ao vigário. Outra coisa que quando ele tá com o vigário naquela casa, no livro que eles estão se escondendo e estão do lado dos ETs, né? Que ele pode ver tudo bem de perto. A casa que eles estão se escondendo, ela cai metade. E eles ficam só em dois ou três cômodos ali, a cozinha e um porãozinho, né? Que que guarda o carvão e tudo. E quando eles estão se escondendo na casa da ex-esposa do Ray, e eles ficam naquele quartinho que é de aquecimento, né? Que como se fosse no livro também é de aquecimento. Eles estão se escondendo ali e a casa cai toda, é uma casa linda. Só que é um avião que cai. O avião cai e assim, quando eles saem no outro dia de manhã, eles veem que a casa está toda destruída, igual no livro, né? Outra coisa também que é parecida no livro e no filme é quando a Rachel quer ir no banheiro, né? Que eles estão indo de carro pela estrada, ela quer ir no banheiro e ela vê no rio corpos boiando. No livro também tem um episódio desse que ele vê alguns restos assim no rio. Outra parte que eu também achei legal é que quando eles estão no carro, que o Ray tá dormindo, o Robbie tá dirigindo, né? Aquela hora eu fiquei estressada, porque assim que ele vê pessoas, ele podia falar pro Ray, né? Aí ele vai indo em direção àquele monte de gente e poderia ter dado a volta e escolhido outro caminho, porque todo mundo ia querer o carro, né? E aí ele acorda o pai dele no meio daquele povo já. Só que aí dá um close num cara que tá com um carrinho cheio de livros. E o artilheiro, no livro, ele fala que a gente teria que salvar os livros. É uma parte linda do livro. Eu vou deixar aí na descrição a página que tá, essa fala do artilheiro, que eu acho muito legal. Apesar dele ser meio doido, né? É uma parte muito boa do livro. Pra mim, essa fala do artilheiro, ela salvou o livro, porque como eu já tinha visto o filme, é muito duro você ler o livro depois que você viu o filme no cinema, que eu vi no cinema esse filme, né? Eu tinha 15 anos. E você vê toda aquela ação e nova tecnologia, e aí você vai ler um livro que não tem nada de tecnologia que a gente tem hoje em dia, e é um livro curto, mas você já sabe praticamente a história, né? É meio enrolado, então foi a parte do livro que eu mais gostei, que depois eu coloco aqui pra vocês a edição que tá. Então, a fala do artilheiro é que assim, a gente teria que fugir pelo subterrâneo, porque Londres, né, onde se passa no livro, tem muito esgoto e dá pra viver dentro do esgoto, porque como as pessoas não estão mais usando o esgoto de Londres, estaria limpo, com uma ou duas chuvas, ele fala, ficaria limpo e daria pra morar lá dentro. E também a gente teria que guardar os livros que a gente tem, que ele queria ir no museu e buscar tudo que a gente tem de importante, né, de conhecimento, e guardar, porque senão seria destruído pelos ETs. A questão das ruas lotadas, das estradas lotadas no livro, né, mostra bem no filme também aquele desespero para fugir. Outra coisa que eu senti falta no filme é o personagem do irmão do personagem principal, que
que o irmão dele no livro, ele cursa medicina em Londres e aparece uma boa parte do livro contando da experiência desse irmão dele fugindo de Londres, que ele foge por barco. E no final do livro não fala se ele sobreviveu ou não. E aquela parte da balsa que eles estão fugindo, é legal ver que os tripods, eles estão na água também. E no livro mostra isso também, né? Que os tripods podem viver na água e lutar e virar barcos e afundar navios, né? É legal também, meio contraditório, porque o personagem é colocado como louco, né? E aquele personagem que é uma mescla entre o vigário e o artilheiro, e ele fala assim, né, dentro do porão que eles estão lá, que é como se fossem humanos e formigas, não existe guerra, porque o ser humano estava fadado a morrer já, né? Uma outra diferença que eu achei bastante gritante, assim, são as plantas, que quando eu tinha visto o filme, sem ler o livro, eu não sabia que aquelas plantas vermelhas eram plantas, eu achava que era alguma coisa do sangue humano, porque a gente já tinha visto no filme ele se alimentando do sangue humano, né? Mas aquelas plantas, elas vieram, segundo o livro, junto nas cápsulas, sem querer, não foi uma intenção dos marcianos trazerem essa planta. É como se fosse um cacto aqui da Terra, vermelho, né? Eu acho engraçado porque eles remetem ao vermelho do planeta Marte, né? É um planeta vermelho. Então é uma planta vermelha, parecida com um cacto, que virou praga, principalmente perto de onde tinha água aqui na Terra. Só que no filme ela é rasteira, né? Tá cheio, mas ela é rasteira. E no livro fala que ela ficava grande assim, e crescia muito rápido, e ficava grande e na altura assim da cintura, do peito. Então essa é a diferença também que eu percebi. Uma outra coisa legal é que no livro eles falam sobre não existirem rodas na tecnologia dos ETs, sabe? E quando eu li, eu falei, gente, mas é que eles já devem ser muito avançados, então eles talvez usem rodas, mas para aquela tecnologia que eles têm ali não seja mais necessário por causa da propulsão, motor e outras coisas, né? Que não precise da roda propriamente dita. Só que no filme, os ETs quando vão vasculhar o porão que eles entram, né, que tá a Rachel, o Ray e o personagem doidinho lá, ele tem uma bicicleta pendurada e um ET ele roda assim a roda como se fosse algo interessante para ele que ele não conhecesse, então eu achei legal também. Eu achei engraçado porque o Ray mata o personagem que tá no porão junto com eles, né? Igual no livro, o personagem principal mata o vigário porque ele já tá ficando doido, porque ele tá falando alto, tá chamando atenção e eles estão presos ali dentro, eles já precisam, ele precisa fazer alguma coisa. No livro, porque o personagem quer se proteger e no filme mostra o apelo à criança, né, a menininha, que faz com que a gente tenha uma maior empatia nos filmes, que é sempre assim. Que mais? Então, uma outra coisa que quando o Ray mata o homem do porão, Malu, para de chorar. Quando ele mata e eles estão dormindo no sofá, Ray e a Rachel, eu achei que já teria acabado, tipo assim, que eles iam sair andando e ia encontrar a mãe dela. Só que aí eu tinha esquecido dessa parte, porque no livro não tem, né? Depois que o personagem ele sai daquela casa, ele consegue sair, ele não tem nada muito mais forte, vai acabando o filme, né? Ele encontra o artilheiro, tudo, mas não tem nada muito perigoso. Mas aí são os últimos 25 minutos do filme, 20 minutos, que um tripod pega a Rachel e o Ray, né? E deixa naquela gaiola, e aí eles pegam de dentro da gaiola uma pessoa para se alimentar. E aí o Ray ele tá com algumas granadas. E aí as pessoas de dentro da gaiola ajudam, né, ele a sair de dentro daquela boca da máquina, só que ele abre a granada lá dentro. E aí eles conseguem sair de dentro daquela gaiola. E
a máquina ela é morta, né? Ela quebra e, enfim. E outra coisa legal também é que quando eles vão andando em direção a Boston, né? Numa, tipo uma procissão, assim, com bastante gente, eles veem que as máquinas estão caindo e os ETs estão morrendo por causa de micro-organismos, assim como é no livro, né? E é assim que acaba, os dois finais são iguais. E uma outra coisa legal que eu achei do início do livro é que eles falam que no sistema solar, Marte tenderia a estar mais evoluído por causa da temperatura. Por quê? O Sol, conforme ele vai resfriando, ele propicia condições de vida, né? Seria assim, como se fosse nos últimos planetas do sistema solar. E aí, conforme ele vai resfriando, as condições climáticas vão propiciando os planetas mais próximos a ele terem uma condição de vida. Então, vamos supor, os últimos planetas, eles iniciaram a vida antes do que os mais próximos. Então, a evolução seria maior nesses países mais distantes, e Marte, como está mais distante, estaria mais evoluído que a Terra, entendeu? Eu nunca tinha pensado nisso, achei muito legal. Hoje a gente sabe que talvez não seja o caso, tirando algumas teorias aí, que dizem que os marcianos vivem no subterrâneo, mas, bom, é isso. Eu achei muito legal ler o livro e assistir o filme, assim, um seguido do outro. É uma experiência muito boa. E eu espero que vocês gostem desse vídeo, curtem. Gente, eu não sei se é curtam, compartilhem e aproveitem, gente, leiam bastante.